Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre as 5 principais causas de disfunção erétil, as 5 principais causas de impotência nos homens. Vou falar aqui o meu dia a dia no consultório, que eu recebo todo dia vários homens com disfunção erétil. Eu vou te falar as 5 principais causas, você vai entender essas 5 causas e talvez você esteja em algum desses grupos de pacientes. Então vamos nessa, é um prazer te receber aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro e me dedico exclusivamente ao tratamento da disfunção erétil e ao aumento peniano. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho aí para não perder nada. Vamos nessa. Em quinto lugar, vou de trás para frente, em quinto lugar, a quinta principal causa de disfunção erétil que eu recebo aqui no meu consultório, do meu dia a dia, é a ansiedade. A ansiedade é uma grande inimiga das ereções e pode prejudicar tanto homens mais jovens como homens mais velhos. É claro, é mais comum homens falharem por ansiedade quando são mais jovens, mas existem também aqueles homens que falham por ansiedade sendo mais velhos. O que acontece? Quando um homem ele está muito ansioso, o organismo dele libera muita adrenalina. E a adrenalina no pênis faz com que o pênis não se encha de sangue. A artéria peniana, vamos dizer que ele é desse tamanho. Quando o paciente está em ereção, ela se dilata e chega mais sangue no pênis. Com a adrenalina, ela fecha totalmente. A adrenalina fecha a artéria cavernosa, a artéria peniana, e assim o pênis não consegue se encher de sangue. Então, quando aquele paciente fica ansioso, ele pode sim falhar, e aí isso causa muitas vezes um ciclo de ansiedade. Ele falha uma primeira vez, na próxima vez ele já fica ansioso. Caramba, será que hoje vai funcionar? Será que não vai? E acaba falhando de novo. Na próxima ele está mais ansioso, até que às vezes chega um momento que o paciente evita de se relacionar com medo de falhar. E falando da ansiedade, tem algumas perguntas muito importantes para a gente caracterizar esse paciente, se ele está falhando somente por ansiedade ou se existe algum outro problema. Geralmente, os pacientes que estão falhando por ansiedade, eles têm ótimas ereções durante a madrugada e quando acordam, mas na hora da relação eles falham. Eles têm boas ereções quando estão sozinhos, quando estão se masturbando, mas na hora da relação eles falham. E é claro, nós vamos fazer todos os exames para investigar se existem outras causas ou se o caso dele realmente se deve somente à ansiedade. Então, em quinto lugar aqui, uma causa importante de disfunção erétil é a ansiedade. Como esse paciente vai tratar a ansiedade? Tem vários vídeos sobre o assunto, mas ele pode pedir ajuda a um psicólogo, um sexólogo, na nossa equipe nós temos. Esse paciente ele pode usar medicamentos como tadalafila, sildenafila, e em casos mais extremos ele pode também fazer injeções intracavernosas, injeções que ele aplica 10 minutos antes da relação. Tem vários vídeos sobre esse assunto, vou até deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, quinta causa, ansiedade. Quarta causa de disfunção erétil, essa também muito comum, é a baixa testosterona. Essa sim, ela é mais comum em homens após os 40 anos de idade. O que acontece? De forma simples, né, a gente chama isso de andropausa, embora o nome técnico seja disfunção androgênica do envelhecimento masculino. O que isso significa? Isso acontece com homens após os 40 anos de idade. Depois dessa idade, a testosterona dos homens ela vai caindo 1 a 2% por ano. E essa queda da testosterona é porque o organismo está envelhecendo e ele não consegue mais produzir testosterona como ele produzia antigamente. A baixa testosterona, ela pode atrapalhar 3 aspectos da vida do homem. Ela pode atrapalhar a parte sexual, com piora da libido, do desejo, da excitação, do tesão. Ela pode piorar as ereções noturnas e matinais, aquela coisa de acordar com boas ereções, ela já não é tão comum e o paciente pode perder as ereções também na hora da relação. Então o impacto sexual ele é muito importante nos pacientes com a testosterona baixa. Além disso, a baixa testosterona ela pode impactar na parte física. O paciente pode ficar sem energia para as atividades do dia a dia, meio preguiçoso, às vezes ele começa a engordar, perder musculatura. Tudo isso pode acontecer também na andropausa.
E terceiro, a parte comportamental. Um homem com a testosterona baixa, ele pode ter uma piora na parte comportamental. Ele pode ficar triste, depressivo, meio para baixo, às vezes ansioso, dormindo mal. Todos esses são sintomas que podem mostrar que esse homem está com uma baixa testosterona. E claro, na presença desses sintomas, nós vamos realizar os exames para dosar a testosterona e confirmado que essa testosterona está baixa, esse paciente pode iniciar o tratamento. Esse tratamento ele pode ser feito de duas formas. O paciente pode tomar testosterona, claro, ele pode fazer gel de testosterona, injeções de curta duração, de longa duração, implantes subcutâneos, que são os populares chips de testosterona. Ou, se esse homem ainda deseja engravidar, ele ainda deseja ter filhos, o ideal é que ele não faça uma reposição de testosterona. Aí ele vai fazer um estímulo testicular, ele vai usar medicamentos para forçar o testículo a trabalhar mais, como clomifeno e HCG são boas opções nesse caso. Então, a quarta causa aí muito comum também que nós vemos no dia a dia de disfunção erétil é a testosterona baixa. E aqui nós vamos para a terceira causa. Se você chegou aqui, já curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos agora para o top 3 aí de motivos, causas de disfunção erétil que eu vejo aqui no dia a dia no consultório. Terceiro lugar, então, é a doença de Peyronie. Essa também é uma causa muito frequente de disfunção erétil, é um problema que pouca gente fala a respeito, mas 9% dos homens após os 50 anos de idade, eles vão ter doença de Peyronie. Então, é uma coisa que atinge uma parcela considerável da população. E o que é doença de Peyronie? Doença de Peyronie é a fibrose dos corpos cavernosos, a fibrose da parte interna do pênis. O pênis ele é um órgão elástico. Ele está flácido, ele se expande e fica ereto. E depois ele fica flácido de novo, e depois ele fica ereto. Então é um órgão com uma capacidade de expansão muito boa. Agora, quando o paciente tem doença de Peyronie, parte dessa expansão peniana ela pode ficar prejudicada. E aí o paciente pode identificar uma série de deformidades no teu pênis, além de outros sintomas. O que um paciente com doença de Peyronie pode perceber? Ele pode ter uma nova curvatura peniana, às vezes o pênis dele era um pouco torto, mas agora ele está muito torto, ou o pênis dele era retinho e agora começou a ficar torto. Então a curvatura peniana é o sintoma mais comum da doença de Peyronie, presente em 93% dos casos. Além disso, o homem ele pode ter afilamento do pênis, alguma região do pênis pode estar mais fina. Isso pode acontecer. O paciente pode ter nódulos palpáveis, placas palpáveis, ele palpa ali uma região endurecida no pênis. Ele pode ter encurtamento, o pênis pode diminuir. Ele pode ter dor, principalmente nas semanas e meses iniciais da doença de Peyronie. E além disso, ele pode ter disfunção erétil. Então esses são os sintomas mais comuns da doença de Peyronie. Curvatura, afilamento, encurtamento, nódulos palpáveis, dor e disfunção erétil. Então, se o paciente tem algum desses sintomas, pode ser que ele esteja com doença de Peyronie. E aí nós vamos fazer um exame fundamental para esse paciente, que é o Doppler peniano com ereção fármaco-induzida, exame que nós fazemos aqui no consultório. E aí nós já definimos muito bem para esse paciente as melhores opções de tratamento para o caso dele. Existem opções de tratamento clínico, principalmente com extensor peniano, bomba de vácuo peniana. Antigamente se usavam muitos medicamentos orais, mas hoje em dia isso não está tão em prática. E existem tratamentos cirúrgicos, cirurgia de aplicatura, enxerto, prótese. Também tenho vários vídeos sobre o assunto, podem pesquisar lá mais a fundo. E agora nós vamos para as duas principais causas de disfunção erétil que eu vejo aqui no dia a dia do consultório. Essas, sem dúvidas, são doenças que impactam muito as ereções do paciente, atrapalham muito, e isso leva, às vezes, à necessidade de tratamentos realmente mais avançados, como injeções intracavernosas ou prótese peniana. Em segundo lugar, a segunda principal causa de disfunção erétil, e disfunção erétil grave, que eu recebo no consultório também todas as semanas, são pacientes que retiraram a próstata por câncer de próstata. Eles fizeram uma prostatectomia radical. Então, quando um homem tem câncer de próstata, ele deve fazer uma cirurgia, idealmente, na maioria dos casos, ele deve fazer uma cirurgia que é a prostatectomia radical, a retirada da próstata e das vesículas seminais. E uma das consequências
mais comuns dessa cirurgia é a disfunção erétil, é a impotência sexual. O que os estudos mostram é que cerca de 80% dos homens têm uma piora na qualidade das ereções após a retirada da próstata. Às vezes é uma piora, não significa que ele era nota 10 e vai ficar nota 0. Às vezes ele era nota 10 e cai para nota 7 e ainda consegue continuar tendo relações. Às vezes ele era nota 8 e caiu para nota 6 e consegue ali também com um pouco mais de dificuldade ter relações, mas às vezes o paciente era nota 10, nota 8 e agora está nota 0, ele não tem ereção nenhuma, pode tomar vários remédios, às vezes fazer injeções em altas doses e não tem boas ereções. Então, a cirurgia de retirada da próstata é uma das principais causas de disfunção erétil e geralmente são disfunções um pouco mais graves. O que acontece? Os nervos responsáveis para a ereção, eles passam grudados na próstata e durante a cirurgia, muitas vezes, com a retirada da próstata, esses nervos são retirados ou eles podem ser lesados durante a cirurgia e isso causa uma disfunção erétil. Não significa que o cirurgião foi muito agressivo ou ele teve algum erro técnico, não é. Isso acontece mesmo hoje com a cirurgia robótica, que amplia o campo de visão, que permite movimentos mais rebuscados. As taxas de disfunção erétil após a retirada da próstata ainda são muito altas. Você pode pegar aí os melhores cirurgiões robóticos do mundo, eles têm uma alta taxa de disfunção erétil. E nesses pacientes, o que nós vamos fazer? Fundamental, nas primeiras semanas após a cirurgia, iniciar um protocolo de reabilitação peniana. O que é isso? Um conjunto de medidas que vai diminuir as chances de disfunção erétil e acelerar a recuperação desse paciente. Então esse paciente pode fazer comprimidos como tadalafila, sildenafila, ele pode fazer injeções intracavernosas, ele pode fazer uso da bomba de vácuo peniana, são todas medidas que ajudam a minimizar os impactos de uma prostatectomia radical. Também tem vários vídeos sobre o assunto e muitas vezes esses pacientes, eles tentam vários tratamentos ali nos primeiros 6 meses, se quiser esticar um pouco no primeiro ano. O que os estudos mostram é que em alguns casos a ereção ela se recupera até 2 anos, mas geralmente isso é progressivo. Pacientes que fizeram 6 meses, 1 ano de tratamento e não viram nenhum resultado, é um momento que ele já pode sim avaliar a cirurgia de prótese peniana ou outros tratamentos mais avançados. Então, agora nós falamos aqui o segundo, prostatectomia radical, e agora, sem dúvida, a grande vilã aqui da potência, a grande inimiga das ereções. Se você está assistindo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e diz aí qual que você acha que é a grande vilã das ereções antes que a gente fale, mas é claro, isso aí todo mundo sabe. A grande vilã e a primeira colocada aqui na causa de disfunção erétil é a diabetes mellitus. Essa é uma doença que atrapalha muito as ereções. Sem dúvida, a enorme maioria dos meus pacientes tem diabetes e geralmente o grau de disfunção também costuma ser um pouco mais severo nos pacientes diabéticos. O que acontece? O paciente que tem diabetes, ele pode ter um prejuízo das ereções por 3 mecanismos. O primeiro mecanismo é o vascular. Todo mundo já ouviu aquela história que quem tem diabetes pode infartar, quem tem diabetes pode ter um AVC. Por que isso acontece? Quem tem diabetes pode ter uma obstrução na artéria do coração e isso faz infartar. Quem é diabético pode ter uma obstrução na artéria do pescoço e isso faz infartar. Então, no pênis não vai acontecer, o pênis não infarta, o pênis ele não cai, ele não apodrece, não acontece nada disso, mas as obstruções nas artérias penianas levam à disfunção erétil. O pênis não consegue se encher de sangue para que esse paciente tenha uma boa ereção. Então, um primeiro mecanismo pelo qual os pacientes com diabetes têm disfunção é a disfunção erétil vascular. Outro motivo é a neuropatia diabética. O que é isso? Pacientes com diabetes podem ter lesões nervosas. A gente sabe aquela história que o paciente com diabetes ele pode ter dormência nos pés, nas mãos, formigamento muitas vezes. E no pênis, o que acontece? Não dá formigamento, não dá falta de sensibilidade, dá disfunção erétil. A lesão dos nervos no pênis leva à piora das ereções. Então, o segundo mecanismo aqui, uma disfunção erétil neurogênica. E o terceiro é que os pacientes com diabetes costumam ter a testosterona menor do que os não diabéticos. Os diabéticos têm 3,5 vezes mais chances de ter uma piora das ereções quando comparados aos não diabéticos.
E outro dado muito importante, o diabético, ele sempre acha, poxa doutor, então eu vou cuidar da minha diabetes, eu vou deixar minha glicose bem baixinha, fazer a medicação, fazer insulina se necessário e a minha ereção vai voltar 100%. Infelizmente, não é isso que acontece geralmente. Geralmente, os danos já causados pela diabetes ao longo dos meses, dos anos, fazem com que essas lesões sejam permanentes. É claro que o paciente tem que se cuidar, tem que se tratar para evitar problemas mais graves, problemas que às vezes podem ameaçar a vida desse paciente. Mas não existe uma expectativa tão grande de uma grande melhora das ereções quando esse paciente trata a diabetes. E aí esse paciente vai ter as opções clássicas de comprimidos, tadalafila, sildenafila, injeções intracavernosas ou implante de prótese peniana. Acredito que 60% das minhas cirurgias de prótese se devem a pacientes com diabetes. E um dado muito importante é que os diabéticos eles não costumam funcionar tão bem com comprimidos como tadalafila e sildenafila como os não diabéticos. Se você pegar todos os homens com disfunção erétil no mundo, 70% dos homens vai funcionar bem com comprimidos. Se você pegar todos os diabéticos com disfunção erétil, só 50% que funciona bem com comprimidos. Então, muitas vezes os diabéticos eles partem realmente para as injeções intracavernosas, boa opção para diabéticos, e para cirurgia de implante de prótese peniana. Beleza, pessoal? Então, ó, as 5 principais causas que eu vejo aqui no consultório que nós falamos. 5º lugar, ansiedade. 4º lugar, testosterona baixa. 3º lugar, doença de Peyronie. 2º lugar, cirurgia de próstata por câncer, a prostatectomia radical. E 1º lugar, sem dúvida, a diabetes. Se você tem algum desses, digita aí nos comentários, mandem suas dúvidas, eu respondo a todos vocês. Se inscreve no canal, forte abraço.